Muito bom dia, Deus abençoe a todos nós em Cristo Jesus. Hoje estamos aqui com mais uma meditação da Palavra de Deus. Hoje, terça-feira, 24 de fevereiro de 2026. Vamos falar com Deus para que Deus venha abençoar, para que todos venhamos entender de forma a discernir a verdade de Deus pela Palavra de Deus, através também do Espírito Santo. Santo Deus e eterno Pai, te louvamos por tua palavra, porque é como diz tua palavra no Salmo 119, ela é luz para os nossos caminhos. Nos ajude, nos conduza nessa meditação e que o Espírito Santo do Senhor venha falar, dar o discernimento a cada um de que vai ouvir a tua verdade, entendê-la e procurar praticá-la. Em nome de Jesus, amém. Tem em mãos a Bíblia aí no celular ou no trabalho, onde você vai escutar, se estiver com a Bíblia, confira tudo. Nós temos tido o maior cuidado em falar para as pessoas nas meditações. Confira tudo pela Bíblia. Não fique só em um texto, em um versículo isolado. Leia todo o contexto. Nós vamos falar aqui só uns 4 ou 5 versículos, mas nós vamos nos referir ao contexto todo, que é a base dessa meditação de hoje. Então, o assunto de hoje é sobre a verdadeira fé para a salvação. Hoje, provavelmente, a gente termine aqui. Teria mais algo a falar sobre a fé para a salvação, a fé da cura e outras coisas mais. Teríamos mais o que falar, mas vamos ficar por aqui. Provavelmente amanhã, se Deus permitir, estaremos dando início a alguns assuntos sobre o livro de Apocalipse. Então, o texto bíblico está baseado em Romanos, capítulo 10. Romanos é o livro que Paulo escreveu àquelas pessoas que estavam aceitando a Cristo como Salvador. E foi preciso ele escrever porque as pessoas precisavam discernir o que é o tempo da lei e o tempo da graça. Muitas pessoas não estavam entendendo que a salvação era pela graça, pelo sacrifício de Jesus. Então vamos lá. Capítulo 10 de Romanos, a partir do versículo de número 8, que diz assim: porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Versículo 9, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Versículo 10, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a respeito da salvação. Versículo 11, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Versículo 12, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Aí vamos terminar no versículo de número 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não está salvo, será, porque a vida de caminhada para a salvação é de sacrifício, de renúncia, e é para aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então aqui o apóstolo Paulo estava falando sobre os judeus rejeitam a justiça. Esse é o contexto de algum desses versículos que nós lemos. Depois lê todo esse assunto, que começa de Romanos, capítulo 10, versículo 1 até o versículo 15. Então vamos começar agora a falar como é essa verdadeira fé para a salvação. Porque há muitos ensinos no mundo inteiro
que ensinam da sua própria maneira e criam até maneiras de se ensinar da sua própria maneira. Mas aqui nós vamos falar pela maneira de Deus, pelos escritos sagrados. Olha só, no início aqui, que fizemos de introdução. A verdadeira fé está centralizada nos ensinos de Deus e tem como autor da fé o Senhor Jesus. Veja bem, a fé está centralizada nos ensinos que é de Deus, feito por Deus, não inventado por homem. E nesses ensinos dessa salvação, o centro, o Senhor da salvação e da fé é o Senhor Jesus. Tomamos muito cuidado, porque há quem esteja falando da salvação, das palavras de Deus, e o Senhor Jesus, aquele que morreu na cruz, foi crucificado para perdoar nossos pecados e ressuscitou desse dia, está à direita de Deus Pai, e em breve tocará as trombetas nos céus para ver o arrebatamento, para levar todos aqueles que foram comprados pelo sangue de Cristo para as moradas celestiais. E há muitas religiões e até pessoas falando de uma fé, de um evangelho, mas que não tem de forma alguma como centro, como o Senhor Jesus. Não vamos nos ater a isso, a falar mais sobre isso. Vamos nos ater apenas, tão somente, sobre a verdadeira fé para a salvação. Vamos falar apenas de 3 tópicos. Primeiro tópico: a base da verdadeira fé está no ensino de Deus. Temos falado aqui muitas das vezes que a salvação é pelo ensino da palavra de Deus, da doutrina. Nós temos falado algumas das vezes que se alguém quisesse saber a doutrina, o ensinamento de Deus, visse pelos ensinos de Jesus. Jesus disse: se alguém quiser saber se o meu ensino é de Deus mesmo, verifique pelos ensinos da Bíblia, das Escrituras, se estou falando de mim mesmo ou de Deus. Temos falado algumas vezes aqui, capítulo 17, mas corrigindo aqui o nosso erro, é capítulo 7, versículo 17, que fala como você entender o verdadeiro ensino, a verdadeira doutrina do caminho da salvação, se é de Deus ou não, você conferindo pelos ensinos bíblico de Deus. Olha só o que diz. João capítulo 7, versículo 17. Se alguém quiser vir fazer a vontade dele, Jesus dizendo, de Deus, pela mesma doutrina, pelos ensinos de Deus aqui na Bíblia, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Então, o Senhor Jesus, o Deus Filho, falando para o povo ali, que estavam duvidando, alguns não criam, e outros duvidavam, e outros repudiavam Jesus, querendo dizer que ele tinha o próprio ensino dele. Mas não, Jesus se guiava, falava tudo do Pai, pelo que estava escrito nas Escrituras. Então é assim. Chamou a atenção aqui a você que tem dúvidas a respeito do caminho e às vezes fica confuso. A igreja B diz que ela é certa, a igreja C diz que ela que está ensinando certo. Calma, vamos aprender hoje um pouco a mais sobre isso. Placa de igreja, ensinos errôneos, há de se ter um discernimento. Temos falado aqui, a verdadeira igreja
é a espiritual, que está escrito em Hebreus capítulo 12. Os santos aperfeiçoados em Cristo pelo sangue e pela obediência, em se formar uma pessoa justa, perfeita. Aí Deus o leva para os céus. Então, de forma alguma, em momento algum, Jesus falou que, apontando, ó, a igreja certa é essa. Nenhum dos discípulos de Jesus falou. Todos, quando falaram, focava Jesus. E Jesus disse, eu sou o caminho. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, se não me falha a memória, diz, em nenhum outro há nome há dado que seja salvo. Aí, e agora então, servo de Deus Neto, Severino Neto, como eu entender? Como eu saber qual é o verdadeiro ensino, os verdadeiros seguidores de Deus através de Cristo, que está ensinando o caminho certo e que devemos ir até a esta congregação? Quando você vê, constata que tudo que está ensinando, você pega a Bíblia e vai confirmando. E outra, tem que saber quais são os fundamentos do ensino daquela denominação. Se ela ensina arrependimento, que são os fundamentos da fé em Cristo, arrependimento, fé, justiça, batismo e outras coisas mais que temos falado neste canal sobre os fundamentos. E tem que estar baseado nos ensinos dos profetas e dos apóstolos e do Senhor Jesus. E nós vamos dar mais uma dica aqui para você entender. Aqueles que servem a Deus e que procuram de uma maneira séria falar da verdade de Deus. Temos dado a dica aqui que uma das bases do ensino da salvação está ali em Mateus do capítulo 6 até o 7, o Sermão do Monte. Então, todos aqueles que seguem o ensino de Deus, do jeito que está escrito, estão sendo guiados pela doutrina, pelo caminho certo de Deus. Então, sua obediência aos ensinos certos de Deus o faz formar você, a igreja espiritual, a igreja que está seguindo no rumo certo da salvação. Vamos falar da segunda pontuação agora. Então, iríamos ser um pouco que muito breve nessa meditação, mas temos visto que há uma necessidade de a gente expressar, a gente tecer mais comentário e falar um pouco mais para tirar dúvida de muitas pessoas que estão inculcadas com ensino e com placa de igreja. E por que estamos falando um pouco a mais? Porque nós temos visto ensinos aberrantes e isso é profético para que tem que acontecer mesmo. Por isso que há uma importância de você ler a palavra de Deus e buscar a Deus para ter discernimento, para não ser enganado por ensinos de falsos profetas. Porque Jesus falou, virão muitos falando no meu nome a palavra e enganarão muitos. Por quê? Porque as pessoas não se atêm a examinar as escrituras e a buscar a Deus o discernimento. Então, muitas pessoas estão sendo, felizmente a palavra é essa, estão sendo lesadas com ensinos distorcidos da palavra de Deus. Mas estamos aqui e Deus tem levantado muitas outras pessoas em todo o país para falar a verdade, com amor, com o temor de Deus. Segundo tópico, o autor da verdadeira fé. Qual tem sido a sua conduta, a sua direção, a sua firmeza de fé? Em quem está? No que está? Está no que está escrito ou está em um nome de uma religião ou em uma placa, em um líder espiritual?
A igreja de Deus verdadeira, ela não se conduz em placa, ela não se guia em líder espiritual. Ela respeita, mas ela se guia pelo guia espiritual. Está escrito. Leia todo o capítulo de João 14 do Evangelho, terceiro livro, o quarto livro do Novo Testamento, capítulo 14 e capítulo 16. Você vai entender claramente que o guia, o líder espiritual é o Senhor Jesus por meio do Espírito Santo, porque o Senhor Jesus disse: Ele receberá do que é meu e vos guiará em toda a verdade. Desde os 17 anos para 18, que tivemos um encontro real, eu e Deus, com a sede de Deus, perguntando a Deus. Não quis entrar em uma igreja, entrei no reino dos céus, no reino de Deus, melhor dizendo, por uma sede de Deus. Então, nós temos a convicção, servimos a Deus por convicção, tipo o apóstolo Paulo, eu sei em quem tenho crido. Então, nós aceitamos ao próprio Deus. Nos congregamos em uma igreja, mas não dizemos aqui o nome da igreja, e quando estamos evangelizando, não levantamos nome de igreja, nem dizemos, vai se congregar em minha igreja. Não. A nossa preocupação, eu, Severino Neto, é de povoar o céu, não povoar a igreja, nem defender nome de igreja. Povoar o céu. Povoar o céu, como assim? Se preocupar de ganhar almas para Deus, para ser salva, ser transformada e poder ir para o céu. Essa é a nossa preocupação e de ensinar a palavra de Deus. Então, olha só, o autor da fé é nosso, é o Senhor Jesus, o próprio Deus Filho, que está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Foi ele que consumiu a fé. Como? Como é que ele consumiu essa fé? Quando ele deu o último suspiro lá na cruz. Pai, está consumado. Aleluia. Vamos para o terceiro tópico. A fé evangélica no que Jesus fez e conquistou lá na cruz. Devemos ficar firmes nela. Vamos ler o versículo. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Diz o seguinte: somente deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que esteja ausente ou acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho. Paulo falando para os pastores, para aqueles que tinham crido, para que se amasse dessa confiança da fé do Evangelho, da fé que ele pregou em Cristo para a salvação. Paulo disse, fique firme, se portem dignamente como servos de Deus, como servos da luz. Paulo estava dando esse conselho, esse ensino, advertindo eles para ficar firme e ter postura digna do evangelho que eles aprenderam de Deus por meio do apóstolo Paulo. Para concluir, vamos ler Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Teria mais outros versículos que vamos falar, depois você lê. Romanos capítulo 1, versículo 16, fala sobre o Evangelho de Deus. E 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5. Então veja bem, não vos torneis a colocar debaixo do jugo da servidão. E aí, o que dizer disso? Há muitas pessoas que ouviram da salvação, mas estão sendo levados por ensinos de homens. E os homens aqui na terra, principalmente aqueles que não vivem
o Evangelho da salvação em Cristo. Há muitos aí que criam suas próprias doutrinas e escravizam as pessoas pelas suas regras de fé, da sua própria maneira. E aquela pessoa saiu do jugo das trevas, mas continua em um jugo humano, por aqueles que têm buscado falar no nome de Deus com interesse próprio. E assim há muitos que estão no jugo humano, em um jugo que não é o de Jesus. O jugo de Jesus, como diz em Mateus capítulo 11, se não me foge a memória, me parece que é o versículo 28. Aprendei de mim. Nós temos falado aqui. Procure neste canal a palavra, a luz da verdade, que você vai ver sobre aprender de mim. Então, da forma que as pessoas têm aprendido por aí afora, isso será para essas pessoas a verdade absoluta. Mas quando você aprende de Deus, como o apóstolo Paulo e a nossa pessoa aqui, pela Bíblia e pelos ensinos bíblicos, você fica firme no Evangelho de Deus. E você fica em você um jugo suave. Você serve a Deus com prazer e de uma forma, de uma fé coerente pelo ensino bíblico. E aí você não fica em servidão de homens ou de igrejas criadas usando o nome de Deus, mas felizmente a verdade nua e crua que temos que dizer é profético. Jesus, o apóstolo Paulo, diz que muito fariam do evangelho comércio. Mas cada um vai se acertar as contas com Deus na eternidade. Aqui na terra pode até estar se dando bem, juntando rios de dinheiro. Mas quando morrer, esses rios de dinheiro vai fazer justiça diante de Deus no dia do juízo? Não. Então, se empenhe. A todos nós nos empenhamos a examinar as Escrituras para que sua fé seja verdadeira para a salvação em Cristo Jesus. E fiquemos satisfeitos com essa verdade. E não, como o apóstolo Paulo diz no livro de Gálatas, e não se desviar rapidamente para um evangelho que é inventado pelos homens e não é de Deus. E isso pode trazer as pessoas a sair do caminho da salvação e levará os seus líderes que conhecem a verdade, mas a consciência já está cauterizada e alguns já entendem que a condenação é certa para eles. Está escrito no livro de Gálatas, também capítulo 1, versículo 7. Se alguém vier, ou até mesmo um anjo descer do céu e falar o teu evangelho, que não é o que é de Jesus Cristo, segundo está escrito aqui nas profecias e no ensino de Deus, a palavra diz essa verdade nua e crua, seja anátema, ou seja, essa pessoa seja maldita e estará buscando juízo para ela. E triste será a vida, o seu fim, porque quando for no dia do juízo, prestará conta de tudo que ensinou de errado para si mesmo, sendo soberbo, orgulhoso e fazendo outras pessoas se desviar do evangelho, do caminho, do ensinamento correto do evangelho em Cristo Jesus. Vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, no nome do Senhor Jesus,
nós temos falado a tua palavra. Não somos nada, isso o Senhor sabe, que não há vaidade, nenhuma arrogância, nenhum orgulho. O Senhor sabe, o Senhor conhece do meu coração que nós temos procurado se parecer com o Senhor. Simples como as pombas, humilde e com singeleza de coração e temor, falando da tua palavra. Abençoe todos. Toca e estrala a mente de todos e faz sair o véu de muitas pessoas e ser iluminado com o Evangelho de Cristo. Porque está escrito, meu Deus, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que o Deus desse século, e muitos têm se feito Deus e falando outro Evangelho, enganado a muitos. Mas sejam eles revelados da verdade, daqueles que são ensinados por ensinos errôneos e sejam libertos pelo poder da tua verdade na tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Pois é, estamos aqui com a seriedade de Deus. Reconhecemos que foi muito tempo, muitos minutos, já vai por mais de 25 minutos, mas foi uma necessidade para falar a verdade, para que as pessoas venham ter o discernimento. E quando se fala com sinceridade as Escrituras de uma forma bem expandida, aí as pessoas começam a despertar mais. A mente começa a despertar para ter o discernimento. É assim que está escrito no Salmo 119, versículo 130. Há muitas exposições das suas palavras trazem luz. E a esse respeito, esse nosso cuidado, responsabilidade e compaixão para com todos nós, porque a nossa alma, a nossa salvação, ela está em jogo. Então, a única coisa que pode privar, blindar, proteger e salvar a nossa alma é a verdade dita de Deus, com verdade e com amor, para trazer luz e salvação para todos nós. Deus abençoe. Até a próxima, se assim Deus nos permitir.